Você conhece os mistérios escondidos em Minas Gerais? Não estamos falando só de igrejas antigas ou cidades históricas. Estamos falando de estradas onde noivas voltam para terminar o que nunca conseguiram, trilhos onde gritos ainda ecoam debaixo da terra e casas silenciosas onde alguém ou alguma coisa ainda te observa pela janela. Essas histórias nunca foram contadas nos jornais, mas moradores juram que elas aconteceram e continuam acontecendo. No vídeo de hoje, você vai conhecer 3 casos assustadores que misturam fatos reais com o inexplicável. Relatos de pessoas que viram, ouviram e nunca mais foram as mesmas. Então assista até o final e tente não desviar o olhar, porque às vezes é o seu olhar que ela está esperando. Inscreva-se agora no canal Terror Urbano, porque o que vamos mostrar aqui não é só lenda. A noiva da Serra do Cipó. No coração da Serra do Cipó, um dos destinos mais belos e isolados de Minas Gerais, existe uma curva estreita e perigosa, escondida por árvores antigas e cortada por uma neblina constante nas madrugadas. É um trecho da estrada MG-010 que, mesmo em dias quentes, carrega um frio estranho no ar. Os moradores da região a conhecem bem. Eles chamam aquela curva de a Curva da Promessa Quebrada. E todos sabem por quê. Ali aparece uma noiva. Desde o fim dos anos 80, motoristas, especialmente caminhoneiros que cruzam a serra de madrugada, relatam a mesma visão. Uma mulher sozinha, vestida de noiva, caminhando descalça na beira da estrada. Ela aparece de costas, com o vestido encharcado, os cabelos escorridos e a cabeça baixa. Quem desacelera ou olha por muito tempo acaba sentindo um apagão momentâneo. Alguns dizem que perdem a consciência por segundos. Outros não se lembram de nada, até estarem quilômetros adiante, com a sensação de que alguém esteve dentro do carro com eles. Mas o que mais impressiona é a frase que alguns juram ter ouvido: "Me leva até o altar." Em uma madrugada de outubro de 1998, durante uma rara lua vermelha, um casal capotou o carro exatamente naquele trecho. A mulher, noiva, morreu na hora. O homem sobreviveu, mas foi encontrado a mais de 200 metros do veículo, em estado de choque, murmurando para os bombeiros. Ela não queria morrer, só queria casar. O corpo da noiva foi retirado com dificuldade. Mas, segundo um dos socorristas, algo estava errado com o vestido. Parecia seco, impecável, como se tivesse sido colocado nela depois do acidente. Dias depois, o viúvo desapareceu. E com o tempo, mais pessoas começaram a ver a figura da noiva caminhando na estrada. Um motoboy da região, que fazia entregas noturnas, contou que viu uma mulher em trajes brancos pedindo carona. Ele parou por impulso, mas quando ela subiu, não fez som algum. No retrovisor, o rosto dela estava coberto por um véu, e o vestido parecia chorar água, como se estivesse encharcado por dentro. A última coisa que ele lembra antes de desmaiar foi a voz dela sussurrando: "Promete que não vai me abandonar." Ele foi encontrado no acostamento 3 horas depois. A moto estava ao lado, ligada. O banco do carona de molhado. Os moradores mais antigos dizem que a mulher não é um fantasma de raiva ou vingança. Ela busca o que não conseguiu em vida, cumprir sua promessa. Mas cada vez que tenta, cada pessoa que para ajudá-la acaba ficando no caminho. Porque dizem que quem leva a noiva da serra até o fim não volta para contar. A polícia evita comentar, mas muitos policiais rodoviários evitam patrulhar o trecho depois da meia-noite. Algumas imagens de câmeras de segurança já captaram uma silhueta branca surgindo no meio do nevoeiro, sempre no mesmo ponto, sempre no mesmo horário, 3h17. E toda vez que alguém desaparece por ali, uma flor branca é deixada sobre a pedra próxima à curva. Ninguém sabe quem coloca, mas todos sabem para quem é. Os gritos do túnel da Mantiqueira. Escondido entre as montanhas geladas do sul de Minas, o município de Passa Quatro abriga um túnel ferroviário centenário, construído à força de dinamite, suor e sangue durante o Império.
O que era para ser um marco de progresso se tornou um buraco sem fundo no tempo e talvez em algo muito mais profundo. É conhecido como o Túnel da Mantiqueira. Durante o dia, ele é parte do trajeto turístico da Maria Fumaça. Mas quando a noite cai, as pessoas evitam até falar sobre o que acontece ali dentro. O túnel começou a ser escavado em 1882, ligando Minas ao Vale do Paraíba, em São Paulo. Homens trabalhavam sem descanso. Alguns eram escravizados, outros eram nordestinos iludidos por promessas de terra. Nenhum deles sabia que a rocha da Mantiqueira engolia gente viva. Registros antigos falam de desabamentos que enterraram dezenas, mas nunca houve busca por corpos. A ordem era seguir cavando, enterrados com os trilhos, e dizem que ali, na escuridão do túnel, os gritos deles ainda não pararam. Moradores relatam que, em certas madrugadas, se ouve o som de uma locomotiva se aproximando pela linha, mas não há trem. O apito ecoa, o chão treme, e o som passa por dentro do túnel vazio, como se algo estivesse ainda cruzando aquela passagem. Mas o mais estranho é o que vem depois do apito: gritos abafados, batidas de ferramentas e lamentos em coro. Em 2005, 4 estudantes de São Paulo visitavam Passa Quatro e decidiram entrar no túnel durante a noite, filmando tudo para um documentário independente. A câmera foi encontrada dias depois, caída sobre os trilhos. A filmagem mostra o grupo caminhando com lanternas. Em certo ponto, um deles para e diz: "Alguém tá batendo pedra, escuta!" Os sons aumentam. Um gemido coletivo preenche o túnel, e então uma das lanternas falha. Na penumbra, um vulto rasteja pelo teto, de forma rápida e impossível. A gravação termina abruptamente. 2 dos estudantes foram encontrados em estado de choque, descalços, fora da cidade. Os outros 2 nunca mais foram vistos. Um maquinista veterano disse que, certa manhã, ao atravessar o túnel com a locomotiva turística, viu uma fila de homens sem rosto parados ao lado dos trilhos, imóveis, vestindo roupas de operário antigas, cobertas de fuligem e sangue seco. Ele parou o trem imediatamente, mas os passageiros não viram nada. Quando desceu para inspecionar, o maquinista ouviu alguém sussurrar bem perto do ouvido: "A gente nunca saiu daqui." Ele abandonou o emprego poucos dias depois. O Túnel da Mantiqueira segue como atração turística durante o dia. Mas à noite, mesmo os guias se recusam a entrar. Dizem que a temperatura despenca, a neblina engole o local, e as pedras voltam a respirar como se estivessem vivas. Se alguém for até lá após o pôr do sol e encostar o ouvido nos trilhos, vai ouvir marteladas, vai ouvir gritos e talvez vai ouvir seu próprio nome sussurrado de volta. A Mulher da Janela de Congonhas. Na parte antiga da cidade histórica de Congonhas, conhecida pelas esculturas dos profetas de Aleijadinho, há uma rua estreita que a maioria dos turistas ignora. Ela passa atrás do Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, onde o tempo parece parar. É ali que fica uma casa baixa, simples, de janelas antigas de madeira azul, fechada há mais de 40 anos, mas com uma mulher sempre olhando pela janela. Em 1981, um guia turístico chamado Ramiro foi o primeiro a registrar algo estranho. Segundo ele, todas as manhãs ao passar pela ruela, via uma mulher parada atrás da janela do segundo cômodo. O estranho é que a casa estava fechada desde 1976, quando a última moradora, uma senhora reclusa chamada Joana Maria, foi encontrada morta no quintal. Morta havia semanas, sozinha. Depois disso, começaram os relatos. Crianças evitavam brincar perto da casa. Diziam que a mulher não piscava e que quando olhavam direto para ela por mais de alguns segundos, sentiam um calor subir pelo corpo, seguido de uma sensação terrível, como se estivessem sendo puxadas para dentro, só pelo olhar. Moradores começaram a cobrir a janela com papelão, mas toda vez que amanhecia, o papelão aparecia rasgado ou queimado por dentro. Em 1992, uma professora da rede municipal notou que 5 alunos diferentes começaram a desenhar a mesma figura, uma mulher atrás de uma janela com os olhos enormes, escuros, e os dedos apoiados no parapeito como garras.
Nenhum deles morava perto da casa, mas todos diziam ter sonhado com a mulher. Um deles chegou a relatar: Você viu? Agora venha. Um turista carioca hospedado na cidade decidiu investigar o local após ouvir os relatos de moradores. Conseguiu entrar na casa com a ajuda de um conhecido, pela porta dos fundos. O vídeo gravado por ele mostra os cômodos cobertos de poeira e mofo, mas ao chegar perto da janela da frente, a filmagem fica estática por alguns segundos, e no reflexo do vidro aparece um rosto que não é dele. O homem voltou ao Rio 2 dias depois e nunca mais foi visto. Sua câmera foi encontrada numa feira de usados em Ouro Preto, sem cartão de memória. A casa permanece trancada, mas a mulher continua lá, parada na janela. Alguns dizem que ela é a alma de Joana Maria. Outros acreditam que algo entrou nela, antes da morte. Algo que agora observa em silêncio, esperando ser notado por alguém curioso o bastante para se aproximar. E dizem que, quando você retribui o olhar por tempo demais, ela sorri, e a janela se abre. Por dentro, Minas Gerais é terra de fé, história, e silêncios que escondem muito mais do que lembranças. Entre trilhos abandonados, noivas que vagam por promessas quebradas e janelas onde alguém ainda observa do outro lado, esses mistérios continuam vivos, esperando um olhar descuidado, uma parada errada, um passo além da coragem. Essas histórias são contadas há décadas, mas nunca da mesma forma, porque cada vez que alguém tenta esquecê-las, elas voltam, mais fortes. Se você chegou até aqui, já sabe. O Brasil esconde muito mais do que mostra. Agora queremos saber, qual estado você quer ver no próximo vídeo? Deixe nos comentários o nome da sua cidade ou da sua região. E quem sabe os próximos mistérios do terror urbano saiam direto da sua rua. Inscreva-se no canal Terror Urbano, ative o sininho e prepare-se, porque as próximas histórias podem estar mais perto do que você imagina.